Agora sim, em nome de Jesus, mais uma vez, aqui para prestar culto a Deus. Obrigado, meus irmãos que nos entenderam aí e deram um tempinho. Já estamos aqui de volta para iniciar o nosso culto a Deus. Eu estarei aqui aguardando algum irmão entrar primeiro, para depois orarmos e... irmão Isaac, aqui nós estamos aqui preparadinhos agora, né? Já, só aguardando aí a participação dos irmãos para começarmos o nosso culto hoje à noite. Foi só um contratempo aí, o Wi-Fi aqui não estava respondendo, e aí então eu tive que fazer essa mudança, mas já tudo restabelecido e agora aguardando os irmãos. A irmã Regina já tinha entrado e agora de repente saiu um pouquinho, mas já estamos aqui preparadinhos para prestar esse culto a Deus. Amém? Eu vou orar enquanto isso, colocando esse culto diante do Senhor e depois já com o irmão Isaac, juntamente conosco, entoando louvores ao Senhor. Quarta-feira de intercedermos uns pelos outros, de orarmos juntos, hoje orando junto à distância, mas com o mesmo propósito, o mesmo cuidado de uns para com os outros. Nós precisamos cada dia vivenciar isso e somos gratos a Deus porque Ele tem nos dado o suficiente, amor suficiente para retribuir aos nossos irmãos. Graças a Deus aqui a irmã Regina já, aqui atendendo, já ali, já respondendo, já chegando ali na página. Boa noite, irmã Regina, vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, muito obrigado porque o Senhor, ó Deus, não tem deixado faltar o pão, o nosso alimento necessário para a nossa vida, e também nos motivando a vivermos cada dia o Evangelho, a nos preparar para viver, ó Deus, intensamente a Tua Palavra. Fala aos nossos corações nessa noite, através do louvor, das orações e também da meditação da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Então o irmão Isaac já está aqui conosco também, preparado, e vamos dar então continuidade adorando ao Senhor, porque Ele é o único merecedor desse culto que nós estamos a Ele prestando. Amém. Vamos engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque Ele nos deu a vida e Ele tem nos sustentado e assim nos ajudado todos os dias, e porque Ele é Deus acima de todas as coisas. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Diga aleluia. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor.
possamos em todo tempo estar glorificando o nome do Senhor Jesus, porque esse é o tempo de adorarmos ao nosso Deus. Então glorifique a Ele e exalte o nome do Senhor Jesus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar. Amém. Amém. Venha, louve, participe junto conosco, já esteja em espírito de oração, pedindo para que Deus alcance outras pessoas com esse momento que assim está sendo realizado, e glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Diga sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar e tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos
uma noite de bênção na sua vida, na minha vida e de todos nós, de todos aqueles também que estarão depois assistindo a esse culto e ouvindo as palavras que vêm do Senhor. Eu quero aqui mandar um abraço a irmã Sueleide, o Cláudio, a Adriana, Edilson, Francisca Silva, Edu e irmã Gleice também, e a todos os nossos irmãos. Irmão Mário Gomes também está assistindo. Que bênção, né? Hoje, culto de quarta-feira, juntos, unidos no mesmo pensamento, que é adorar a Deus e também receber do Senhor aquilo que nós estamos precisando todos os nossos dias. Então vamos orar agora. Eu quero interceder pelas famílias, tá? E logo depois eu vou deixar também aqui para o nosso irmão Isaac também dar uma palavra. Vou chamar a irmã Fátima aqui também para ficar no meu lugar um pouquinho, trazer uma saudação aos nossos irmãos, nossas irmãs, que há quanto tempo nós também não temos assim tido o privilégio de estar junto. Então hoje nós vamos fazer um culto para o Senhor aqui, essa prestação de culto um pouquinho diferente, tá? Mas depois teremos também a palavra do Senhor aqui para os nossos corações. Então, irmão Isaac, também logo em seguida, na pós-oração, ele será a primeira pessoa a trazer uma palavra para cada um de nós. Irmã Elza Belmiro, lá de Caracaraí, irmão Wallace, quanta gente boa aqui hoje prestando esse culto a Deus. Irmã Elza, Deus te abençoe, toda a sua família aí em nome de Jesus, tá bom? Oremos. Amado Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, nós somos gratos pelo privilégio de estarmos vivos, respirando, ó Deus, pelo privilégio de estarmos reunidos no nome de Jesus Cristo, para prestar esse culto a Ele e também, Senhor, suplicar dEle aquilo que nós estamos necessitando para nossas famílias, em nome de Jesus. Eu quero pedir a Deus uma bênção especial para aqueles, ó Deus, que fazem parte da Igreja Batista Rosa Branca, que o Senhor esteja fazendo com que cada um possa estar ligado na Tua cruz, pensamento no Senhor, se fortalecendo no Senhor, na leitura da Tua palavra, na oração, ó Deus, para que dentro de pouco tempo nós possamos estar juntos, unidos, ó Deus, prestando culto e também, Senhor, fazendo com que a Tua obra seja engrandecida aqui neste lugar, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Eu quero pedir uma bênção especial para aqueles nossos irmãos, ó Deus, que estão enfermos com Covid-19, o irmão Irlande, a irmã Suevânia, o irmão Nelson, a irmã Gabriele, Senhor, ó Deus, que a Tua presença, ó Deus, fortaleça cada um deles, que eles tenham, ó Deus, esses dias para recuperar, ó Deus, para restaurar a sua saúde, ó Deus, para que possamos depois estarmos juntos, ó Deus, e glorificando e exaltando o nome daquele que está acima de todos os nomes, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por esta noite, obrigado pela vida do irmão Isaac aqui comigo, que deixou o seu lar, a sua esposa, seus filhinhos, para estar aqui também prestando esse culto a Ti, ó Deus, servindo ao Senhor, pela minha esposa e por essa família e por essa porta aqui, ó Deus, que abre para esses cultos em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? E você que orou também, suplicando do Senhor uma bênção para a sua vida, que também receba conforme a tua fé, em nome de Jesus, tá? Vou passar aqui a palavra para o nosso irmão Isaac, para que ele também possa saudar os irmãos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. A palavra de Deus diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E esse é o momento no qual nós podemos estar juntos, participando assim, em oração, em louvores, ouvindo a palavra e glorificando o nome do Senhor Jesus. Que assim possamos permanecer em Cristo e Ele continuará nos ajudando a frutificar cada vez mais e mais. Então que possamos juntos, como igreja, estar orando uns pelos outros, abençoando uns aos outros e assim nos colocando dia após dia à disposição uns dos outros e lembrar de cada um em nossas orações. É esse o nosso desejo, o nosso pedido, e que assim Deus ele esteja conosco em todo o tempo. Amém. Eu vou deixar esse lugar aqui, vou chamar minha esposa, irmã Fátima, para trazer uma saudação para os nossos irmãos e também para todos aqueles que estão nos assistindo em nome de Jesus. Graça e paz, amada igreja. Não é a mesma coisa, né, da gente estar pessoalmente,
Mas graças a Deus que nós temos essa oportunidade, né, de nos comunicar. E eu quero dizer que nós estamos com saudade e que a gente não vê a hora das igrejas poderem estar com as portas abertas, né? Claro que a igreja somos nós, né? Mas os templos, para que a gente possa estar ali confraternizando o amor de Cristo, no parte do pão, na comunhão da palavra do Senhor. E sou muito feliz por estar nesse momento vendo as irmãs ali, graças a Deus, num propósito só, que hoje é o dia de quarta-feira, onde a gente tira para orar, né? É o momento que nós estamos juntos, em comunhão também, intercedendo um pelos outros. E graças a Deus que nós temos essa coluna, né? Para estarmos orando, graças a Deus por isso. E quero dizer que estou com muita saudade de todos. E um abraço de coração mesmo. E que eu amo cada um de vocês. Amém? Que bom, né? Que bom poder ouvir essas palavras, assim, palavras que nos fortalecem. E também eu quero deixar aqui para nossos irmãos da nossa igreja dizer que mesmo esse distanciamento, mas as coisas lá no templo, ela continua funcionando, continuamos trabalhando lá, tá? Então existe uma equipe trabalhando, se preparando lá, organizando as coisas, preparando a parte logística, assim que nós retornarmos às nossas atividades com mais qualidade de som, com mais qualidade ali no louvor, nossos irmãos estão empenhados nisso, e também na segurança. Então que Deus nos ajude. Eu quero aqui agradecer em nome da Igreja Batista Rosa Branca a todos os nossos irmãos que têm contribuído com esse ministério. É um ministério que ele não é de uma pessoa, ele é de todos nós. Então que Deus abençoe grandemente a vida dos nossos irmãos. Eu quero compartilhar hoje um pouco da palavra de Deus. O nosso tempo hoje será mais de conversarmos mesmos dentro de mais alguns minutos, mas da palavra do Senhor em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Quero falar um pouco sobre duas construções, dois cidadãos que construíram casas, uma de uma maneira e outro de outra. E a palavra dessa noite é que tipo de solo, que tipo de construção nós estamos construindo a nossa casa espiritual. Não é a casa física, o espaço, mas a nossa casa espiritual. E diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27 apenas. Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, derramaram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Construção. Eu não quero falar muito sobre a construção em si, mas a nossa construção, a nossa solidificação, aonde que está? Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, as palavras, Deus, que veio de Jesus para nós, ó Deus, encerrando ali o Sermão do Monte. Que essa palavra também venha nos edificar, Senhor, e que nós possamos tirar lições proveitosas desse texto para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que fazem parte dessa história. Em nome de Jesus, amém. Conta-se uma história de um irmão de uma igreja, e esse irmão, então, a igreja, nós sabemos que tem vários tipos de pessoas, tem aqueles que são assíduos na igreja, tem aqueles que ofertam continuamente, tem aqueles que estão prontos para o serviço, tem aqueles que falam muito, tem aqueles que falam pouco, tem aqueles que não falam quase nada, tem aqueles que abraçam muito, tem aqueles que abraçam pouco. É assim a igreja, formada de tantas pessoas. Porém, morreu então o irmão e subiu e foi para o céu. Ao chegar, então um anjo pega aquele irmão e começa então a andar
nas ruas e mostrando as casas, a casa do irmão que já tinha falecido, já tinha ido para lá, outro irmão, e outro irmão, e outro irmão, e ele ficou observando aquelas casas lindas. E ele então imaginava com ele mesmo, então a minha casa será uma das melhores, porque eu não faltava aos cultos, porque eu estava ali presente o tempo todo, porque eu ofertava. Ele tinha no coração dele a razão de quem ele era na terra. Então começou a olhar e chega um momento, o anjo mostra, essa casa aqui é daquela irmãzinha. Você lembra daquela irmã? Lembro. Então o seu coração agora palpitou e ele ficou agora empolgado, porque aquela irmã era muito simples, ela não tinha nem leitura, não tinha dinheiro quase, era uma irmã muito assim, podemos dizer assim, simples na vida da igreja, mas uma irmã fervorosa, uma irmã de oração, uma irmã que intercedia, uma irmã que não faltava os cultos de oração. Mas ele então olhou ali e falou assim, se essa casa daquela irmã, imagine a minha, e onde é que está a minha casa? Então o anjo mandou ele olhar distante, então ele olhou e viu uma cabana como se fosse uma palhoça. E aí ele diz, está vendo aquela cabana? Sim, eu estou vendo. Pois é, aquela cabana é a sua casa. E quando ele olhou, ele entristeceu, se olhou, mas espera aí, mas quanto que eu fiz? Mas você fez na parte terrena, para sobressair, para se exaltar, mas você mandou para cá aquele material. E o material que você mandou, nós investimos e construímos a sua cabana. É nesse pensamento que eu quero hoje falar com cada um de nós. Que tipo de construção nós estamos construindo no nosso dia a dia? A palavra do próprio Jesus, ao terminar o Sermão do Monte, ele começa então dizer, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Que palavras seriam essas? É a primeira pergunta que ficaria para nós. Se nós olharmos o versículo 3, vai entrar pela porta estreita, larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E ele vai dizer que são muitos os que entram por ela. Né? Ele vai dizer que a porta é estreita, que o caminho é apertado. E são poucos os que conseguem passar por ela. Nós temos mais adiante um pouquinho quando ele diz que não pode uma árvore boa produzir maus frutos e muito menos uma árvore má produzir bons frutos. É impossível que isso aconteça. E ele vai dizer, mostrando tudo isso daí, quando chega no versículo 23, diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. A iniquidade é todo tipo de pecado. Não existe um pecado específico. E muitas vezes nós nos apegamos a alguns tipos de pecados, então nós colocamos no nosso coração que nós não praticamos aqueles atos e nos achamos muito santos diante de Deus. E nós precisamos rever muitos conceitos nossos dentro de cada um de nós. Que tipo de vida eu estou levando na vida espiritual? Que tipo de avaliação eu estou fazendo da minha vida? E ele vai dizer, então, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras. Essas palavras que levam o homem, a mulher, a viver uma intensidade do Evangelho. Então, esses que ouvem, que praticam, será comparado a um homem prudente. Um homem que planejou, um homem que antes da sua construção, ele sentou, ele projetou a sua construção, a sua casa. Ele verificou que precisava ter alicerce, que ele verificou que precisava ter pedra, seixo, que precisava ter ferro. Então ele começa a mostrar que, então, esse que ouve as palavras, esse que pratica essas palavras, é considerado como esse homem que teve sabedoria para construir a sua casa. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos fortes contra aquela casa, mas ela estava firme, porque a sua construção estava alicerçada na rocha. A nossa construção na vida espiritual tem que estar alicerçada e firmada na nossa rocha, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses princípios nós temos que passar também para nossos filhos, para nossa família e para todos aqueles que estão perto de nós. Depois ele segue dizendo que todo aquele que ouve, apenas ouve as palavras, mas não as pratica, não dá importância, é comparado a um homem insensato. Aquela pessoa desleixada, aquela pessoa que não está nem aí para as coisas, construi a sua casa de qualquer maneira,
sem alicerce, sem pedra, sem ferro, sem coluna, sem nada, de qualquer maneira, com materiais de segunda classe, segunda categoria. E ele vai dizer que então a primeira chuva, quando bateu com força nessa casa, ela caiu e foi grande a sua ruína. Isso mostra para nós também que se nós não tivermos alicerçados nessa rocha que é Cristo, se a nossa família, num contexto geral, não estiver alicerçado em Jesus Cristo, o primeiro vendaval, o primeiro sofrimento, a primeira tribulação, a primeira angústia, nós estaremos também caindo. Existem muitas pessoas apreensivas por esse momento que nós estamos vivendo. Pessoas que não sabem mais o que fazer, pessoas que já estão quase com uma paranoia. Mas se nós olharmos a palavra de Deus, isso ainda não é o fim, é o princípio das dores, o princípio do sofrimento, e muitas coisas ainda virão. Eu me preocupo com os nossos netos, sabe, irmão Isaac? Me preocupo com os nossos netos que estão construindo famílias, e esses bisnetos, essa geração que estará vindo aí, que vão passar por situações muito mais difíceis do que nós estamos passando. E nós temos que orar por eles. Nós temos que orar já pelo casamento deles, para que a família deles seja alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Então essa é a minha palavra nesta noite, né? Para cuidarmos da nossa vida espiritual. O que nós temos construído? Será que é apenas patrimônios, carros, casas, mansões, sítios, fazendas? Quais são os presentes que nós estamos dando? É o Evangelho? É a palavra de Deus? Nós precisamos rever, meus irmãos, muitos conceitos da nossa vida cristã. Da minha parte, eu quero aqui compartilhar com o irmão Isaac, e nós vamos estar compartilhando, e você também pode colocar aí na página, e depois eu estarei respondendo para você, tá? Em nome de Jesus, tá? Eu vou compartilhar um pouco aqui com o irmão Isaac. E aí, irmão Isaac, depois de lermos esse texto, como é que você tem avaliado as famílias hoje? Quais são as construções? Você tem avaliado, as construções estão sendo maiores ou menores em relação ao Evangelho? Olha, uma coisa bem interessante que eu acho nesse texto, né, com respeito a essa avaliação, é que a chuva, a tempestade, vem da mesma forma para as duas casas. Não interessa se eu sou menos alicerçado ou mais, mas a tempestade ela vem de forma igual. Agora, como você recebe essa tempestade, é que é o diferente, o diferencial. Alguns se sacrificam mais em se aprofundar e conhecer a Cristo. Isso daí demanda tempo, trabalho, é cansativo. Não vou dizer para vocês que é fácil. Você tá ali todo dia puxando os seus filhos, chamando para orar, orando por eles em um determinado momento. Jesus Cristo, quando estava lá no Gólgota, né, ele disse bem assim para os discípulos: poxa, vocês não conseguem orar nem uma hora, né? Nem uma hora. Né? Então é algo que a gente possa refletir, né? Às vezes nós ficamos uma hora tentando galgar coisas mais preciosas nesse mundo terreno, mas não ficamos uma hora no mundo espiritual, dobrando os nossos joelhos e orando, pedindo por nossa família. Né? Às vezes uma hora na frente da televisão parece pouco diante de um filme que é prazeroso para cada um de nós, mas diante de Deus parece uma eternidade para alguns. Né? Então, assim, hoje eu acredito que nós estamos tão envolvidos com o mundo material que às vezes esquecemos o mais precioso que nós temos, né? E esquecemos de colocar a nossa família diante de Deus. E assim buscar a Deus incessantemente para que eles tenham, assim,
não sucesso na vida terrena, mas o que eu acredito como sucesso é ter os meus filhos e toda a minha casa servindo ao Senhor, de maneira assim que eles possam estar sentindo a presença de Deus. Não um serviço superficial porque estão acostumados com aquilo, né? Porque às vezes a gente acha que está servindo a Deus, mas a gente está tão acostumado a fazer aquilo que aquilo se tornou rotina para a nossa vida, né? Uma vez eu me peguei escutando uma pregação de um pastor que ele dizia que ele era filho de pastor, né? Filho de pastor. E ele achava que ele era crente, porque ele seguia aquela rotina. Como ele foi ensinado aquilo, ele não conseguia fazer algo diferente. Se eu acordo todo dia e arrumo minha cama, aquilo se torna automático. Eu vou acordar e vou arrumar minha cama, né? E eu e aquela rotina é a rotina que eu aprendi a viver. Mas não é uma rotina que eu faço com prazer, faço com desejo, né? E fico só naquilo ali, superficialmente. E às vezes a gente se encontra nessa situação com nossas famílias, né? A gente corre, chega do nosso trabalho, quer tomar um banho, depois pega o nosso celular e não dá a devida atenção para os nossos filhos. E depois nos perguntamos, né? Por que a chuva que veio para o irmão não derrubou a casa dele, mas derrubou a minha? A chuva que veio para mim foi mais intensa. A tempestade que veio na minha vida foi mais intensa. Não, meu irmão, não foi mais intensa. Às vezes o nosso fundamento não está em Cristo. O terreno que nós estamos buscando é um terreno superficial. Você não quer cavar, não quer ter o trabalho de cavar e chegar até a rocha para poder estabelecer o seu alicerce. E aí é o que traz esse prejuízo à nossa família, né? Então, assim, às vezes a gente só costuma dar valor àquilo que a gente perde, né? Aquilo que está sempre do nosso lado, a gente não tem esse valor constante. Eu dizia até para um colega meu, eu dizia, rapaz, meus pais moram em Maceió, eu também morava lá, eu tinha a praia a 15 minutos da minha casa. Aí me perguntavam, quantas vezes você vai à praia ao ano? Eu disse, rapaz, esse ano eu fui umas 2 vezes só à praia. Aí quando eu vou de férias para a casa dos meus pais dizem, menino, você vai criar escama, porque você não sai da água, né? Porque quando a gente não tem, a gente dá esse determinado valor. E a Bíblia diz que é necessário a gente buscar enquanto pode achar Cristo, né? Enquanto a gente pode achar, bater para que abra, buscar e acharei, entender e pedir e dar-se-vos-á. Mas quando tudo se silenciar, aí é a coisa que se complica. Devemos orar pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pela nossa família, e assim procurar sempre buscar conhecimento, ajuda também, para que possamos estar alicerçando ela na palavra de Deus. Bom, acabou de citar o versículo 7, que diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Né? Aquilo que ele falou é a mais pura realidade. A chuva, a mesma intensidade, o terreno era o mesmo, né? Mas como foi construída, a maneira que foi construída. A nossa vida ela tem que ser construída com valores espirituais. Se nós tirarmos esses valores, nós vamos estar sujeitos a uma ruína, a uma queda, né? Então, a Bíblia nos ensina que Deus manda chuva para o bom, para o justo, mas também manda para o ímpio. Ele não separa. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos hoje, pela graça de Deus, a salvação em Jesus Cristo. Nós somos esse privilegiado, porque já recebemos o Cristo. E cabe a nós também levar esse mesmo privilégio que nós já recebemos, esse mesmo presente para aqueles que ainda não têm em Jesus Cristo. Tá? E, meu irmão, olhando para esse texto, nós estamos vivendo um período também de muitos sofrimentos, muitas famílias em ruínas em relação ao que estamos passando, essas aflições do dia a dia. Como é que esse texto pode também nos encaixar para superarmos essas
adversidade que estamos enfrentando. Existe possibilidade de buscar dentro desse texto essa edificação para não também nos cairmos? Como o pastor leu, né, diz que todo aquele que, pois, ouve as minhas palavras, né, esse daí, ele é 24, né, que todo aqueles, pois, que ouvem essas minhas palavras e a pratica será comparado ao homem prudente, né? Todos aqueles que ouvem as minhas palavras e a pratica. O que eu acho interessante é isso, é que se você vai fazer, você estuda física, você tem que resolver exercícios, né? Você tem que procurar praticar a palavra de Deus em tudo, né? E nos mínimos detalhes estar sempre observando Jesus Cristo em cada coisa que você faz. Porque se deleitar na palavra de Cristo, buscar Ele verdadeiramente, é o que vai fazer a diferença. Sabe, às vezes a gente lê a palavra de Deus e verifica algumas coisas e passa a entender. Jesus Cristo, para você ver a diferença de quem recebe e está preparado para receber, né, a palavra de Deus e as bênçãos de Deus em sua vida. Entendeu? Por exemplo, quando Jesus Cristo, no terceiro dia após ele ter ressuscitado, 3 mulheres, eu não me lembro, foram lá ao sepulcro dele. Chegou lá e encontrou um homem de branco, que disse: olha, o homem que vocês estão procurando não está mais aqui, ele ressuscitou, vai e conte isso a todos. Elas simplesmente saíram na carreira com o maior medo, não falou nada para ninguém. Não falou nada para ninguém. Entendeu? E saíram com o maior temor. Agora veja só a diferença de uma pessoa que recebe a palavra de Deus e que está alicerçada na palavra de Deus. Maria, quando o anjo apareceu para ela, ela saiu correndo com medo? Não. Né? Ela simplesmente disse não, mas ela, diante daquilo que foi posto para ela, ela esmoreceu, temeu? Não, porque ela cria em Cristo. Ela sabe daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo iria fazer e continuar fazendo na sua vida. Era uma mulher temente a Deus. E quando chegou para ela, disse bem assim: olha, eu me sinto agraciada. Ela não saiu correndo com medo do anjo. Foi o mesmo anjo que apareceu para as outras também. Não estou dizendo que era o mesmo anjo, mas estou dizendo que era a mesma imagem celestial que apareceu para um, apareceu para outros. Mas a forma que a gente recebe, ou que nós nos preparamos para receber a palavra, é muito importante diante de Deus. As famílias hoje, elas se voltam e se perdem por pequenas coisas. Sabe, hoje o ser humano não aprendeu mais a esperar. Tudo tem que ser imediato, né? Eu preciso aprender agora, eu preciso fazer agora. Se uma pessoa manda uma mensagem para o seu WhatsApp e você viu o azulzinho lá e ela não te responder, pronto. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina muito. E diz que aquele que busca, assim, e ouve essas palavras e põe elas em prática, né? Ele vai ser diferente. Entendeu? De tudo e de todos. E ele vai saber agir, como agir na hora determinada para agir. Então, a nossa família também é desse jeito. Eu, como marido, eu preciso ser paciente com minha esposa precisa ser paciente comigo, né? Precisamos, assim, entender um pouco o que o nosso cônjuge está passando, entender, e o nosso cônjuge também precisa nos entender. Deus, ele diz que a esposa deve respeitar o marido, e o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, se Cristo se entregou pela igreja, se entregou por cada um de nós, né, morrendo, né, para que ela pudesse ser chamada de noiva, os maridos assim devem amar a sua esposa e dessa maneira estar colocando a vida dela. Quantas vezes você ora por sua esposa durante o dia, né? Quantas vezes você ora? O pastor até falou isso, não nesse domingo, mas no domingo retrasado, né? E foi uma coisa que eu fiquei até encucado. Assim, eu digo, rapaz, realmente, ó, às vezes a gente só ora de manhã: Senhor, muito obrigado por ir acordei, abençoa a minha esposa que está indo trabalhar, meus filhos que estão indo para a escola. Senhor, muito obrigado por essa noite, nos dá uma noite de paz e descanso.
vamos dormir. Mas você orou especificamente por sua esposa? Orou especificamente pelos seus filhos? Né? Às vezes seu filho está mostrando um momento de raiva, um momento de tristeza. Você simplesmente resolve isso dando algo novo para ele, um presente. Você resolve levando ele para sair, dizendo, olha, vai no cinema, olha, vai fazer isso, fazer aquilo. Ou então com um abraço e tal. Sim, tudo bem, ótimo. Mas resolva isso também colocando ele diante de Deus em oração, pedindo para que Deus conforte seu coração, ajude, para que ele aprenda e mostre através do seu exemplo de leituras bíblicas, versículos bíblicos, levando ele para a igreja, convivência com os irmãos, né? Mostrar Cristo dessa maneira para ele, para que ele aprenda. Porque como o pastor falou, nós estamos nos princípios das dores e a preocupação é amanhã, onde diz que o amor de muitos esfriará. E eu peço a Deus que o amor do meu filho não seja um desses que irá esfriar, dos meus filhos, dos meus netos, assim por diante, né? Então devemos estar nos colocando, sim, e assim escutando e colocando em prática e lendo a palavra de Deus. Sermos prudentes, Prudentes. sábios, construindo uma vida secular, sim, mas não esquecendo a espiritual, né? Não esquecendo de forma alguma esses princípios espirituais. É igual alguém que quer uma moto, tem 13 anos de idade, a vontade de ter a moto, mas ainda não tem idade, tem que chegar lá, né? E muitas vezes nós queremos algo que não é o momento também, e precisamos compreender tudo isso daí e nos apegarmos à palavra de Deus, pois todo aquele que pede recebe, tem que estar preparado para receber, né? Preparado, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. E o que eu acho interessante, pastor, só cortando aqui um pouquinho, é que Salomão, que a Bíblia diz que não vai existir um governante mais inteligente do que ele, né? No final da sua vida ele resumiu tudo, dizendo que os prazeres que ele viveu, tudo aquilo que ele teve, foi vaidade. Tudo vaidade. E quando a gente para pensar o que nós, com o exemplo que o pastor deu, né? O que nós temos construído diante de Deus? Qual é eu esqueci a palavra agora, mas fala do altar cada vez que a gente faz algo. Um memorial é posto diante de Deus. E ele se lembra de cada um de nós, né? Então imagine lá, tá, você fazendo coisas de crescimento espiritual para o reino de Deus, abençoando as pessoas através do Senhor Jesus Cristo, mostrando o Senhor Jesus Cristo para elas, entendeu? E dessa forma ser colocado um memorial e Deus olhar para aquele memorial e lembrar de você. Então eu acho isso aí uma coisa extraordinária. Não é fácil, é uma luta constante, porque o mundo ele nos empurra para debaixo da mesa, mas nós temos que sermos firmes e constantes para podermos nos manter de pé, firmes, para que assim possamos ser fiéis até o final e assim ganharmos a coroa da vida. Quero encerrar aqui, fechando a palavra do irmão aqui, para poder trazer a minha memória, aquilo que ele falou no memorial, Malaquias capítulo 3, versículo 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Vale a pena servir a esse Deus que está com seus olhos contemplando os bons e os maus sobre a terra. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Depois nós vamos cantar um hino do cantor cristão 168, Chuvas de Bênção. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por este privilégio de compartilhar do Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, porque esse Evangelho, ó Deus, ele tem salvado inúmeras vidas no Brasil e no mundo. E nós continuamos apegados a Ele, Senhor, e a nossa vida, a minha vida, Senhor, sem Ele, ó Deus, não pode existir.
Ó Deus, que o Senhor continue me fortalecendo, fortalecendo a minha esposa, fortalecendo a nossa família. Ó Deus, e também, ó Deus, nós pedimos salvação, ó Deus, em todos aqueles, ó Deus, que ainda não têm, aqueles que se afastaram dos teus caminhos, que o Senhor traga de volta, em nome de Jesus. Me lembro agora, Senhor, dos enfermos, ó Deus, que eu já citei, mas também, Senhor, da irmã Raquel. Irmã Raquel também, que está, ó Deus, enferma, mas, ó Deus, a minha gratidão ao Senhor, porque todos os nossos irmãos da nossa igreja, que ficaram, Deus, cometidos desse vírus Covid-19, ó Deus, estão sendo restabelecidos para a glória do teu nome. Nenhum mal, Senhor, caiu sobre eles. Eles estão, ó Deus, superando todos os dias e melhorando, ó Deus, e com a sua fé alicerçada nesse Cristo que nós cremos. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém, Senhor. Vamos adorar ao Senhor e depois estarei ainda conversando um pouquinho mais com os irmãos. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas do céu. Chuvas de bênçãos do céu, gotas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. A última estrofe. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Amém. Quero aqui também dar um abraço à irmã Cláudia, presidente da União Feminina do nosso estado, também que nos acompanhou e continua acompanhando essa live. A irmã Aline Oliveira, o irmão Edu, já falei, irmão Vinícius, né? Irmão Vinícius, Deus abençoe. Pastor James, né? Pastor James, que Deus também te abençoe. Ana Patrícia Moldeiro, que Deus assim abençoe cada um dos amados irmãos, abençoe a sua família e até domingo às 19h20, se Deus quiser. Uma boa semana para todos.